Olá, eu sou Oswaldo Cortim, repórter da Rádio MP, a rádio do Ministério Público de Minas Gerais. Está começando mais um Rádio MP Entrevista e conosco está o promotor Leonardo Castro Maia, coordenador estadual das Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo no Ministério Público de Minas Gerais. Como vai, Leonardo? Tudo bem? Olá, Oswaldo. Tudo bem? Satisfação falar contigo e com os ouvintes da Rádio MP. Muito obrigado pela participação. Bom, eu quero conversar sobre política de proteção e defesa civil. As enchentes e deslizamentos de terra provocados pelas chuvas no verão do ano passado em Petrópolis, no Rio de Janeiro, quando 241 pessoas morreram, foram, diríamos, um empurrão que faltava para a gente atualizar essa política de proteção e defesa civil, não é, Leonardo? Resumidamente, o que é essa política? A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, ela é uma política pública muito importante. Ela está prevista numa lei federal, que é uma lei nacional, que não é uma lei só para o Poder Público Federal. Lei 2608/2012. Por sinal, essa lei, ela foi ensejada, ela foi editada a partir de desastres que aconteceram no Rio de Janeiro, na ocasião, da edição, pouco antes da edição dessa lei. E essa lei, ela é o nosso diploma legal que trata da questão dos desastres. Então, ela é uma lei geral, federal, ou nacional, que trata de um sistema e de uma política com suas diretrizes, objetivos, estrutura para lidar, para atuar a partir dos desastres. Esse evento, desastres, na sua mais variada manifestação, desde enchentes. Se a gente for pensar no rompimento das barragens que tivemos aqui em Minas Gerais, também estão submetidos a essa norma. Nós estamos vendo lá na região norte do Brasil, muitas vezes eventos de estiagem, também aqui em Minas Gerais, muito comum, eventos de seca, então não só chuvas fortes. Então essa legislação é a legislação que vai disciplinar a atuação do poder público. E agora, uma alteração que ela sofreu no final do ano passado, no dia 12 de dezembro de 2023, ela foi alterada pela Lei 14.750 e ela passou a tratar também, ela já tratava, ela passou a reforçar a responsabilidade do empreendedor privado. Então nós temos o empreendedor público, o empreendedor privado, poder público também no sistema. Essa lei é uma lei muito importante, ela vai trazer os conceitos de desastre, de vulnerabilidade, a resiliência, todas essas questões estão relacionadas a essa política. Ela institui um sistema que é um sistema que tem os órgãos no âmbito federal, no estadual, os estados e os municípios, os órgãos de proteção e defesa civil, para poder atuar e lidar com essas situações de emergência, estado de calamidade, e outras situações de anormalidade que a gente vivencia e sobretudo num contexto cada vez mais presente de mudanças climáticas. E em todo esse contexto, também envolvendo esses acontecimentos que o senhor citou agora, desde enchentes até secas e vários outros casos, quais são os maiores desafios de tratar tudo isso? Então, existem os desafios de preparar, porque a lei de política de proteção e defesa civil, essa lei 2.608, podemos chamar a lei dos desastres, ou de prevenção dos desastres, ela põe muita atenção, ela focaliza muito na prevenção. A lei, cumprindo constatações já totalmente asseguradas ou reconhecidas no âmbito nacional e internacional, ela estabelece muito forte a necessidade de aplicação de princípios como o da precaução e o princípio da prevenção. Inclusive, lá no início da lei, no artigo 2º, primeiros artigos da lei, fica lá registrado que a incerteza científica, ela não deve ser usada para deixar de adotar providências de atuar para a prevenção dos desastres. Então ela focaliza muito na prevenção dos desastres. Então ela traz uma novidade 2012 para cá, que é esse destaque, esse foco na prevenção. Até então, as normas que tratavam dos desastres, elas estavam muito voltadas para a resposta ao desastre. E nós estamos muitas vezes também com essa preocupação, porque a gente vê o desastre acontecendo e quer saber o especialista como fazer para lidar agora que o desastre está acontecendo. E na verdade, não é preconizado, não é indicada a adoção de atuação ou de medidas depois da constatação do desastre. O ideal é que adote tudo isso antes. Que vale aquela máxima popular, prevenir é melhor que remediar. A prevenção, inclusive, ela é menos onerosa, ela é mais barata.
em termos de custo, do que a resposta. Mas a lei, ela trata do ciclo completo. Ela trata da prevenção, da resposta do antes, durante e do depois do desastre. A lei trata do completo. E então ela trouxe essa preocupação muito grande com a precaução. E aí ela traz uma série de medidas que essas medidas conduzem aos desafios que você me perguntou aqui, que são a realização ou elaboração de planos de contingência, ou seja, a necessidade de sondar, de mapear as áreas de risco, de sondar e mapear os riscos de desastre e de preparar de antemão, antes que o desastre aconteça, de modo que com o desastre ele vai acontecer. A realidade é essa. Após mudanças climáticas, as chuvas, os eventos hidrológicos secas, chuvas cada vez mais intensos, são uma tendência. A questão é como passar por esses eventos? Como passar por eles com menos danos e retornar à situação de normalidade? Passar pela situação de normalidade e retornar à situação de normalidade. É a chamada resiliência, né? Passar pela situação de normalidade com menos dificuldades, com menos prejuízos, com menos danos. Então ela fala que a necessidade de ter um plano de contingência, de ter um fundo, de ter recursos para lidar com os desastres. E esses são os desafios. Muitos municípios não têm esse órgão ainda operando de forma adequada, não têm os planos de contingência, não fizeram os mapeamentos dos riscos, das áreas de risco, áreas que são sujeitas à inundação, áreas que são sujeitas a deslizamento, movimentos bruscos de terra, geológicos e assim por diante. E no caso específico de Minas Gerais, alguma especificidade de como essa lei se aplica? Olha, no caso de Minas Gerais, eu diria que a grande dificuldade é o fato de que Minas Gerais é um estado muito grande, com realidades muito diversas. Então nós temos em Minas todas as situações possíveis de desastres. Eu diria que Minas, dentro dessa a lógica, que Minas, como dizem, Minas são muitas, e Minas é a síntese do Brasil. Então, no estado de Minas Gerais, nós temos essa realidade bastante variada de possíveis desastres, situações de seca extrema, como por exemplo a região do Jequitinhonha, do Mucuri, problemas de chuvas, deslizamentos, como por exemplo nas inundações, como por exemplo nas regiões da Zona da Mata, sul de Minas. Temos o problema da mineração na região central e em outras regiões também, mas sobretudo na região central do estado. Então, Minas tem uma realidade que é uma grande dificuldade para o estado, que são 853 municípios. São 853 entes, realidades no sistema. Então, nós temos 853 municípios e com diversidade muito grande entre eles, são municípios muito pequenos, convivendo com municípios muito bem estruturados. São municípios sem nenhuma estrutura, ou condição de ter estrutura, de lidar com desastres. Até aqui nos desastres, assim como acontece lá no saneamento básico, aqui também a lei traz essa proposição, essa necessidade de haver uma atividade em colaboração de municípios com municípios, de municípios com os estados e de municípios com a União e com os estados. Aliás, o sistema de proteção da defesa civil, ele é pensado nessa lógica ali inerente à questão dos desastres, que é o seguinte: os desastres, eles trazem situações que vão superar a capacidade, muitas vezes, de um ente lidar com aqueles danos. Então, nessa hipótese que ela faz parte da ideia de desastre, a ideia de desastre está justamente no fato de tratar ou lidar com situações que estão além das forças dos atingidos, dos municípios aqui. E aí a necessidade de ter um reforço de um outro ente que vai colaborar, vai contribuir com recursos, com apoio, com ajuda, caso o Estado, imediatamente, e não sendo possível ou não sendo bastante a União. Então, é essa a ideia do sistema. Agora, esse sistema foi criado lá na lei de 2012, mas ele não está completamente implementado. Então, o maior desafio na prevenção do desastre é você ter um sistema capacitado, apto a trabalhar. Como eu disse, os desastres vão acontecer, os danos vão acontecer, os impactos, eles vão acontecer. A questão é como passar, porque ainda nós conseguimos identificar em muitas situações casos ou hipóteses ou circunstâncias que são absolutamente evitáveis. Se a gente for pensar no desastre, por exemplo, de Brumadinho, não é possível que a jusante de uma barragem, ou seja, abaixo da barragem, nós tivéssemos um restaurante para os funcionários. Como é possível isso? Como é
possível conceber a ideia de que abaixo de uma barragem de mineração, que toda barragem tem um risco, né? E eu teria ali pessoas ali fazendo refeição, parte do dia, vivendo dentro de uma condição de aparente normalidade, assim, improvável, né? Então, na verdade, não era. E aí nós tivemos esse trágico crime, né? 272 vítimas. Então, numa ideia de prevenção de desastre, era primário, assim, era uma coisa, hoje nós sabemos, né? Era uma coisa absolutamente previsível, né? Era algo que tinha que ser cuidado, porque história não podia estar ali, ele deveria estar em outro lugar. E isso é verificado em várias situações de enchentes, inundações, casas que estão em áreas de encostas, terrenos que são inadequados, porque os terrenos são geologicamente instáveis para um determinado tipo de construção, né? Então, esses são os desafios. São desafios enormes, né? Porque nós ainda mantemos a cultura da prevenção do desastre. Ela está na lei, mas a lei ainda não foi incorporada na atuação da administração pública e mesmo da sociedade. E eu ia perguntar para o senhor como que isso se aplicaria nos casos de Brumadinho e Mariana, por exemplo. Então, teria que se apostar, por exemplo, numa prevenção às construções e a circulação de pessoas próximas à barragem, principalmente ali embaixo, seria uma ação, por exemplo. Sim, com os desastres de Mariana e Brumadinho, houve uma evolução muito grande, inclusive nessa legislação, da Lei 2608 de 2012. Mas não só nela, tem outras leis que dialogam com essa legislação, que é a Lei de Segurança de Barragens, por exemplo, onde ela não permite que haja comunidades ajusantes de barragens. A gente tem nessas leis a previsão de 2 zonas, chamadas primeira zona, que é a mais imediatamente após a barragem, né? Aquela zona que está sujeita a um risco intenso de dano e na qual as pessoas não teriam capacidade, ou melhor, o serviço público, né? O serviço de salvamento, ele não teria condições de socorrer as pessoas a tempo. São chamadas zonas de auto-salvamento. Ou seja, as pessoas que estão nessas áreas, elas não podem contar com a ajuda do corpo de bombeiros, da polícia, do serviço de salvamento. Elas precisam, elas próprias, elas precisam ter a capacidade de conhecer o risco e saber, diante da hipótese do rompimento de qualquer tipo de evento desse tipo, o que fazer, para onde ir, que cuidado dar, e sabedoras de que elas terão que se salvar. Ninguém virá a tempo a socorro dessas pessoas. São as obras de auto-salvamento. A legislação veterinária, as obras de auto-salvamento. Mas nós já tivemos aqui em Minas, por exemplo, presídios situados, depois isso foi constatado, em zonas de auto-salvamento. Isso é absolutamente impossível e inconcebível. Você não pode ter um hospital, você não pode ter uma creche, você não pode ter nenhum estabelecimento em que as pessoas não consigam se auto-salvar. Então, o presidiário, ele está diante da natureza, né? Do cumprimento de uma pena de restrição de liberdade, ele tem a liberdade dele e ele não vai poder sair dali correndo, né? Ele vai para abrir a cela e fugir. Naturalmente, no estabelecimento prisional não pode ficar. E hoje tem comunidades, né? Comunidades não podem. Excepcionalissimamente, a lei admite a hipótese em que vai haver um reforço da infraestrutura, uma série de outras condições para que haja essa coexistência. Nos casos de Mariana de Brumadinho, a gente vai pensar no restaurante, das vítimas fatais, né? Entre outros, né? Porque não foram só as do restaurante, a gente tinha pousadas e que estavam ali ajusantes. E no caso de Mariana, a gente vai pensar em Bento Rodrigues, o distrito de Bento Rodrigues, né? Como ele foi atingido, como as pessoas não tiveram tempo de fugir, estavam alheias ao risco, e isso é algo absolutamente contraditório com essa nova legislação. Essa nova legislação, ela não admite essa hipótese, né? Então, mas o cumprimento dela ainda é um desafio. E nesse contexto todo, finalizando a nossa conversa, qual que é o papel do Ministério Público, Leonardo? Sim, o Ministério Público, ele deve atuar para cumprir a norma, ou seja, para que seja o ente público, seja o empreendedor privado, e que essas entidades, elas cumpram o que está previsto na legislação, por exemplo, fazendo exercícios simulados para lidar com a hipótese do desastre, planos de contingência e proteção e defesa
civil, alocação de recursos financeiros, recursos econômicos para lidar com os desastres, né? No caso das barragens de mineração, nossa realidade aqui de Minas Gerais, temos planos de ação emergencial, que são planos de contingência setoriais, digamos assim, específicos dos empreendimentos de barragem. Mas mesmo barragens que não sejam de mineração, barragens de água, também tem que ter os seus planos, né, de ação emergencial, seus planos de contingência. Os municípios têm que ter para lidar com as pessoas de ação, mapeamento das áreas de risco, mapeamento das situações de risco, na verdade, né? Porque não são só áreas de risco, são situações que sejam os riscos. E que essas medidas, elas sejam sempre trabalhadas para que a cada episódio de desastre haja um incremento, haja um aperfeiçoamento do lidar com essas situações. Então, determinado desastre acontece e eu descubro que uma estrutura, ela estava localizada no local absolutamente inadequado. Não é concebível que ela estivesse ali, mas o desastre aconteceu. Quando essa estrutura for reconstruída, ela não pode ser reconstruída da mesma forma, no mesmo lugar. Ela vai ter que ser feita em outro lugar. Ou seja, há um compromisso da legislação de proteção e defesa civil com construir melhor, aprender com os episódios e a cada vez gerar um avanço, né, no sentido de diminuir os riscos, diminuir a vulnerabilidade e aumentar a resiliência dessas comunidades. É uma lógica, Oswaldo, que está muito ali evidente quando a gente vê os casos de desastres aéreos, que foram acontecendo ao longo da história. Então os aviões, eles vão sendo melhorados. E essa lógica, ela está completamente incorporada nessa legislação, que, por sinal, está performando um tratado internacional, um compromisso internacional, que é o Marco de Sendai, que é um compromisso internacional de prevenção de desastres, né, de lidar com desastres, que indica essa necessidade de aperfeiçoamento contínuo, né, contínuo da política, da atuação entre os entes, União, Estado, município, entes locais e entes subnacionais e entes nacionais e internacionais, para que a gente tenha cada vez mais menos danos, menos impactos, né? E maior capacidade de resiliência. Este foi o promotor Leonardo Castro Maia, coordenador estadual das Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo do Ministério Público de Minas Gerais. Leonardo, muito obrigado pelo bom bate-papo e participação aqui na nossa rádio do Ministério Público, a Rádio MP, e no nosso quadro Rádio MP Entrevista. Obrigado, viu? Oswaldo, eu que agradeço. É uma honra participar aqui contigo e também falando para os ouvintes da rádio. Obrigado.